Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputados, queria abrir o expediente de hoje, porque quando eu era jovem, estudante universitário da Escola de Engenharia, me somei a tantos e tantos outros jovens que lutaram pelo fim da ditadura, do regime de exceção. E foi uma luta muito dura, que custou a muitos cadeia, mortes, desaparecimentos. Uma ditadura que se abateu não só no Brasil, como na América Latina, e que deixou vítimas incontáveis. Um triste episódio da nossa história. Triste episódio da nossa história. Lembro-me até que alguns bispos da Igreja Católica, me lembro os nomes até hoje, o bispo de Crateús, o bispo de Volta Redonda, Valdir Calheiros, estavam entre aqueles que procuravam dar abrigo àqueles que fugiam da dura repressão. E muitos até não se lembram mais que o próprio bispo conservador, D. Eugênio Salles, também assim procedeu. A Igreja foi sensível, em parte dela, a verificar que nós vivíamos um período de uma ditadura muito cruel. Não era toda a Igreja, porque tinha aqui no Rio de Janeiro, lá nos inícios da ditadura, D. Jaime de Barros Câmara, que era absolutamente flácido em relação a essa questão. Estou só mexendo aqui na minha memória, mas vi muitos estudantes desaparecerem. Vi o Congresso de Biúna ser extirpado com todo mundo preso. Vi de tudo nesse país. E, finalmente, veio a anistia. E, como se dizia à época, ampla, geral e restrita. Me associei aqui com o deputado Gilberto Palmares, deputado Paulo Ramos, e minha memória me foge, para que também tivéssemos no Rio de Janeiro, com o apoio integral da OAB, né, para desvendar a prática de tortura também no estado do Rio de Janeiro. E até mesmo tantas e tantas famílias que até hoje reclamam os restos mortais daqueles que foram assassinados. E o que eu estou dizendo é o que eu vivi. E claro que os anais estão cheios de exemplos. Então não é humano, não é compreensível, não é plausível, não é aceitável que um presidente da República, eleito pelo voto popular, determine que se comemore um aniversário da ditadura. Isso é um desrespeito às instituições democráticas e um desrespeito à nossa história. Isso é também avocar
que os direitos humanos sejam vilipendiados, é algo que nós consideramos absolutamente inaceitável. E eu não poderia deixar passar esta semana sem fazer esse registro, porque quando der 31 de março, nós não teremos os plenários aqui para nos posicionarmos. Concedo a parte à deputada Renata. Muito obrigada, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo. Muito importante o senhor trazer a essa casa esse debate. Uma casa de leis que precisa corroborar com o que está na nossa Constituição. Essa Constituição que o senhor evoca e traz também a lembrança dos anos de chumbo. É muito importante a gente olhar para as casas legislativas e que essas casas se posicionem. Deixar o presidente dizer para as instituições militares comemorar o momento de maior arbitrariedade, de violações concretas aos direitos humanos, é um absurdo. É um absurdo que um presidente evoque também a luta daqueles que, na verdade, serviram como algozes que torturaram, mataram e colocaram muitos desses corpos desaparecidos. Ainda hoje, essas famílias que compõem, inclusive, a Comissão da Verdade, Justiça e Memória, reivindicando aí que os documentos da ditadura militar sangrenta e assassina sejam colocados aí para que todos possam olhar e ver e conhecer e brigar ainda hoje por justiça. Então, eu acho muito importante essa sua colocação e venho aqui me solidarizar com todos aqueles que passaram por esse momento de completo desgaste da nossa democracia. Na verdade, a nossa democracia foi suspensa. Eu sei que na nossa sociedade tem muitas pessoas que ainda evocam ter a nossa democracia suspensa, mas acho que estamos nessa casa aqui com certeza para fazer um trabalho para garantir a democracia. E não é só criminoso que um presidente se apresente dessa forma, mas também criminoso com a memória dessas pessoas que foram aí dizimadas durante a ditadura militar. Muito obrigada. Deputada Renata, eu concordo plenamente. E, além do mais, senhor presidente, os jovens militares que servem hoje na Marinha, na Aeronáutica e no Exército não viveram esses tempos. Esta decisão do presidente vai levá-los a uma posição de constrangimento, porque nem os generais, talvez, comandantes das regiões, e nem tampouco os coronéis que comandam os batalhões tenham vivido a fase mais triste do período ditatorial e ficarão constrangidos de fazer uma movimentação de comemoração. Comemorar o quê? Comemorar sofrimento, morte, infelicidade. A gente comemora vitórias e não derrota. E a ditadura foi uma derrota para o nosso país. Foi uma derrota para a população brasileira. Além do mais, essas comemorações envolvem dinheiro público gasto indevidamente. E isso, na nossa legislação, é improbidade administrativa. Improbidade administrativa, que estarão sujeitos àqueles que fizerem comemorações com dinheiro público, sujeitos à denúncia a ser feita ao Judiciário pelo Ministério Público Federal, que também, como os parlamentos, é guardião da Constituição.
Nós somos guardiães da Constituição. O Ministério Público é fiscal da lei. E a lei maior desse país é a Carta Magna de 88. Então, queria deixar aqui de forma clara a nossa posição de repúdio a essa decisão do presidente, que parece querer desviar a discussão de um governo que até hoje não saiu do palanque, de um governo que até hoje está no zap na internet, de um governo que até hoje não cuida do interesse mais necessário da população brasileira. E aí vai se focar numa questão tão dura para os brasileiros, que vão carregar ao longo dos anos essa chaga na sua história de ter vivido um período tão longo dessa dura ditadura. Muito obrigado, senhor.